Oi, turma do oitavo ano. Oi, turma do oitavo ano. Falar duas vezes para ver se dá certo. Esperando vocês chegarem para começar a nossa aula. Marcamos às 16 horas, 16h05, 5 minutos de tolerância, de atraso, mas eu estou esperando vocês chegarem. Por favor, quando chegarem já venham com os livros. Eu vou precisar que vocês estejam com o livro. Opa, chegou o primeiro, seja bem-vindo. Me dê aí um ok se você está me ouvindo bem, se o som está legal, a iluminação. Oi, João Paulo. Tudo bom, João Paulo? Coloca para mim aí, João Paulo. Se está dando para me ouvir, coloca um ok, por favor. Como é que você está? Você está bem? Sua avó, sua família, sabe que tem um carinho muito grande por todos da sua casa, viu? Aquela turma ali mora no meu coração. Sua avó, seu pai, sua mãe, seu tio, todos ali têm um apreço muito grande por vocês. Então, coloca aí, João Paulo, para mim. Tá dando para ouvir? Coloca um ok se estiver dando para ouvir. Oi, Davi. É você que fica rindo de mim nos vídeos, né, Davi? Tá pensando que eu não sei, né? Eu vejo lá que vocês colocam kkkk. É você, Davi, que fica fazendo isso. Eu finjo que não tô escutando, eu sei, viu? Brincadeira, Davi, eu nem ligo. Pode rir. É tão estranho a gente tá gravando um vídeo, né? Fazer o quê? É a necessidade que nos manda gravar os vídeos de vocês. Então, agora que eu sei que vocês estão me ouvindo bem, já estamos aí com alguns alunos na sala. Olha, Davi, você está rindo de novo, né? Eu pego você, viu? Quando eu voltar para a escola, nós agora vamos iniciar a nossa aula. Eu espero que vocês estejam com o livro. O livro é esse, né? Então, vamos começar com a página 54. Eu coloquei uns vídeos para vocês assistirem, umas sugestões de vídeo que ia trazer para nós mais informações sobre a Revolução Francesa. Eu não sei se vocês assistiram, mas os vídeos são muito bons, é do History Channel, são a parte 1 e parte 2. Valia a pena tirar um tempinho e assistir. Se não assistiram ainda, assistam, tá, pessoal? O nosso assunto de hoje ainda é o capítulo 4, a Era Napoleônica. Na aula passada, nós vimos até o momento em que Napoleão chegou ao poder. E Napoleão chegou ao poder não pelo um golpe, né? O golpe 18 do Brumário, como nós vimos, foi o momento em que ele tornou-se sozinho, desmanchou o diretório e assumiu sozinho o poder. Mas antes disso, Napoleão chegou ao poder porque a França estava passando por muitas dificuldades, principalmente fome, miserabilidade, e o povo começou a desejar um ser humano salvador da pátria. Esse ser humano não existe. O único salvador nosso é Jesus Cristo, mas um ser humano salvador da pátria. Essa busca por esse salvador levaram os franceses, associados com os girondinos, que os girondinos são exatamente os burgueses da França, aqueles que tinham dinheiro, né, a legitimar o poder de Napoleão, a entregar o poder a Napoleão. Era um jovem militar, Napoleão, que tinha muito êxito nas suas batalhas, muito sucesso, falava com muita eloquência. E aí Napoleão se destaca e consegue então, com o golpe do 18 Brumário, se tornar o primeiro cônsul da França, né? A Era de Napoleão nós vamos dividir em duas partes. É a página 54, Davi, página 54, onde tem uma foto aí do Arco do Triunfo, né? Que tem lá na praça, em Roma, né? Ó, lá em Paris, melhor dizendo, essa era napoleônica dividida em duas partes vai ser o consulado e o império. O consulado, ela é uma parte menor, vai de 1799, quando o golpe é aplicado, porque a Revolução Francesa durou 10 anos. Começou em 1789
e perdurou até 1799. São 10 anos de Revolução Francesa em que a República está no poder. Após esse momento, Napoleão dá o golpe do 18 Brumário e vai instituir o consulado. O consulado elegiam 3 cônsules. Vocês lembram dessas palavras lá do Império Romano? Lembra quando nós estudamos o Império Romano? Então, esses 3 cônsules deveriam governar a França. Napoleão Bonaparte se auto-intitulou do cônsul primeiro e imediatamente carregou para si mais direitos do que os outros 2. No final das contas, os outros 2 não serviam de nada. Parece os ministros da saúde, né? No momento que Bolsonaro bota e tira, então, os ministros da saúde não estão servindo de nada. Os cônsules também não serviram de nada. Napoleão, como o primeiro cônsul, acabou criando medidas dentro da Constituição e foi absorvendo um poder para si. E aí ele criou leis que ele mesmo determinava sobre guerras e paz. A partir daí, Napoleão tomou algumas medidas que parecem ser os dias de hoje. Napoleão mandou prender seus adversários, aqueles que fossem contra seriam presos, já que ele era o cônsul que tinha o maior poder, e também colocou censura na imprensa. Censura é quando você determina o que a imprensa vai falar sobre você, né? Então, as censuras colocadas na imprensa determinou que Napoleão criasse para si um culto. Ele era o cara, ele era o bambambam, ele era o dono, né? E aí Napoleão vai criando um regime em que ele é cultuado, é adorado, é venerado. A imprensa só poderia vender essa imagem sobre Napoleão. Então isso garante para ele mais ainda poderio. No livro, vocês estão vendo o Arco do Triunfo, que é uma construção belíssima que fica lá em Paris, construída em 1806 pelo próprio Napoleão. Mandou construir para relembrar aí a sua passagem pela França, né? Bom, mas Napoleão tem alguns pontos positivos que nós temos que falar. Mesmo com toda essa sua autonomia bem rígida, né, esse poder autoritário, Napoleão contribuiu muito para a economia da França. Criou algumas medidas que melhoraram a economia francesa. A gente precisamos lembrar que a França estava passando por um processo dificílimo, de miserabilidade, de fome mesmo entre os camponeses. A República não tinha conseguido resolver esse problema. E Napoleão vai chegar como salvador da pátria e coloca algumas medidas na economia que contribuem. Né? Primeiro, Napoleão vai drenar os pântanos, né? Aquelas áreas em que eram impossíveis de ser plantadas por questão de serem alagadas. Napoleão vai drenar aquelas áreas, então ele amplia o campo de cultivo. Se amplia o campo de cultivo, amplia a produção de alimento. Napoleão também vai construir estradas e pontes, e essas estradas e essas pontes fazem com que os produtos cheguem mais rápidos no campo do comércio, sejam vendidos mais rápidos. Eles não estragam, isso melhora o comércio, melhora a economia. Vai também criar um banco que faz empréstimo para burgueses e camponeses. Vai criar a moeda que até hoje, que é o franco, né? Tem esse nome até hoje lá na França. Vai criar o franco e vai trazer a diminuição dos preços dos alimentos. Então, no campo da economia, as medidas que Napoleão Bonaparte chega a tomar, melhora por demais a sua imagem de salvador. Ao mesmo tempo que ainda vai contribuir
para acelerar o processo de industrialização na França. A Inglaterra, que nós vimos lá no capítulo 3, com a Revolução Industrial, é o ápice de tudo que se falar de indústria. Mas Napoleão vai contribuir com as suas reformas econômicas para a indústria da França. Então, no campo da economia, tudo está indo muito bem. Tá dando para entender, pessoal? Coloca um ok aí para mim se estiver dando para entender, tá certo? E no campo da educação, o que é que Napoleão faz para melhorar a educação na França? Napoleão vai garantir que a educação seja ampliada, alcance o maior número de pessoas e vai também colocar a educação gratuita. Ainda vai formar universidades para qualificar professores. Então, a educação também vai receber um baita de umas melhorias na era napoleônica. Essas melhorias na educação também vêm somada com a personificação. A ideia de que Napoleão é o cara, ele é o bom, ele é único, ele é o melhor, ele é o mito. Eita! Já falei, né? Então, Napoleão vai criando essas ideias e vai usando a educação para difundir suas ideias. No campo do direito, Napoleão vai avançar mais ainda com a sua Nova França. Ele vai conseguir criar um código civil, certo? Que vai garantir aí, é chamado de Código Napoleônico. Esse código serviu de exemplo para outros países, inclusive o Brasil, baseado no Código Napoleônico, né? Ele vai abolir os privilégios que o clero tinha. O clero vai ser tratado como uma instituição comum. Ele vai trazer a proteção à propriedade privada. Isso vai garantir uma alegria para os que já são donos da terra, né? Vai trazer também igualdade para todos. Perante o Código Civil, todos nós deveremos ser tratados de forma igualitária. Ou seja, quem comete um crime tem que ser julgado igual, mas não é, né? Na prática, mas tudo bem. Porém, era para ser, né? Mas aí é uma conversa para a gente ir mais adiante, né? Então, no campo do direito, as reformas de Napoleão vai também trazer para o povo da França a ideia de que ele era o mito, ele era o único que iria resolver todos os problemas. Mas Napoleão toma algumas medidas que a gente começa a ver aí uma insatisfaçãozinha. Ele proíbe os sindicatos e as greves. É proibido na França. E também proíbe a ascensão da mulher. A mulher tem que ser sempre submetida ou submissa ao marido. Então você vai encontrar quem é dos sindicatos insatisfeito com Napoleão, os grevistas e as mulheres. Mas mesmo assim, ele consegue seguir com a sua imagem do o super-homem Napoleão. Nessa condição, Napoleão, quando se expande mais, ele faz o seguinte, ele faz uma nova Constituição e aí ele, por si só, resolve ser aclamado por imperador. Na época, todos aceitam, porque ele já tinha conseguido grandes benefícios para a França, então ele era o cara. E aí ele é aclamado como imperador. Esse é o período que nós vamos estudar de Napoleão, chamado de Império, que vai de 1804 a 1815. É um período aí mais longo. Diz os historiadores que Napoleão fez toda aquela festa para a sua coroação. Porém, quando ele chegou na festa, era o Papa ou o padre que deveria coroar o novo imperador. Napoleão arrancou a coroa da mão do clero da igreja, né, do Papa, e ele mesmo se coroou. Era uma forma, foi um momento que ele mostrou
que ele tinha todo o poder, nem da igreja ele precisava para se coroar. Então Napoleão foi conseguindo muito espaço dentro da França, porém esse espaço não é invadido, é legitimado, ele foi conquistando porque a população francesa foi cedendo. O número da França foi aceitando as determinações dele e aí ele foi conseguindo. Na página 56, nós temos uma atividade para fazer hoje, que é sobre Beethoven e Napoleão. Vocês já ouviram falar de Beethoven, né? Aquele grande compositor musical de orquestra. Então, Beethoven escreveu uma sinfonia em homenagem a Napoleão e mais à frente Beethoven se entristece com as atitudes de Napoleão e acaba refazendo uma coisinha aqui que tem no texto. Eu quero que vocês leiam o texto, que vocês vão conseguir entender a A e a B, vão conseguir responder a A e a B facilmente, tá certo? É bom lembrar que para Napoleão se tornar imperador, ele convocou um plebiscito. E o que é um plebiscito? Plebiscito é quando o governo convoca seus cidadãos para decidir algo inerente ou oportuno a toda a nação. Então, o plebiscito é quando o povo, aquilo que o povo decide é o melhor. No plebiscito, Napoleão propunha tornar-se imperador. Primeiro ele faz um primeiro plebiscito querendo ser cônsul vitalício, aquele cônsul eterno que passava de pai para filho. Ele consegue. 2 anos depois ele faz um outro plebiscito. E aí no segundo plebiscito ele pede para impor uma nova ordenação política na França, que era a formação de império. E aí o povo aceita. Tá dando para entender até aí, pessoal? Coloca aí um ok para mim. Olha só. Império é diferente de reino. Reino tem uma formação geográfica menor. Império é aquilo que tem uma delimitação geográfica maior. Por exemplo, Brasil. O Brasil é um império, era um império, porque o nosso território geográfico é quase toda a América do Sul. Por isso éramos império, e não um reino, tá certo? Reino é uma proporção de terra, de limite geográfico menor. Deu para entender a diferença entre reino e império? Então, a França, ela era menor em território. Ela então deveria ser um reino, como era antes da Revolução. Lembra que antes da Revolução a França tinha um rei que foi julgado, que foi levado para a guilhotina. Lembram disso? A França era um reino. Então, se fosse para restaurar aqui, a França deveria permanecer reino. Porém, no plebiscito, Napoleão lança a proposta para a França ser império. Para a França ser um império, era necessário que a França expandisse seu território, se tornasse maior. E é exatamente isso que Napoleão Bonaparte vai fazer. Ele vai começar com guerras de conquista. Ele vai começar um expansionismo militar. Na página 57 já vem falando sobre isso. Mas Napoleão Bonaparte, na França, encontra um adversário ferrenho, uma nação que ele queria destruir, mas não conseguia. E essa nação é a Inglaterra. E qual é o ponto favorável da Inglaterra? A Inglaterra é uma ilha. Então Napoleão só conseguiria conquistar, invadir a Inglaterra, se Napoleão tivesse uma marinha mercante tão boa quanto a da Inglaterra. Mas a Inglaterra é conhecida como a rainha dos mares. Então, a melhor marinha mercante existente na época era a dos ingleses. Daí, então, Napoleão não consegue conquistar a Inglaterra. Conquista outros territórios à sua volta, mas não a Inglaterra. Para vencer, para tirar esse mal-estar, Napoleão resolve, então, colocar em cena
um bloqueio continental. Na página 57, vocês estão vendo aí o mapa mundi, né? O globo, melhor dizendo, e aí uma divisão entre eles. Seria aí o momento em que Napoleão tentou conquistar a Inglaterra, não conseguiu, né? E derrotou a Áustria, a Rússia, a Prússia, né? Verdade é que na página 58 vocês conseguem ver a expansão do Império Napoleônico. Olha como ficou a França. A França, que era esse pedacinho vermelho, conseguiu se expandir aí de forma considerável. Mas a Inglaterra, que é essa ilha aí do mapa, continua isolada. Napoleão não consegue chegar até lá. Nesse momento, Napoleão tem uma ideia. Ele diz, bom, se eu não consigo vencer a Inglaterra, eu vou então colocar em prática o bloqueio continental. Essa palavra bloqueio continental é uma ideia que Napoleão tem de bloquear a Inglaterra dos demais países. Pelo bloqueio continental, todas as nações ficavam proibidas de comprar produtos ingleses e de vender matéria-prima aos ingleses. E os ingleses eram o cara da indústria. Lembra lá da Revolução Industrial? Essa proibição era para fazer o enfraquecimento da Inglaterra. Porém, não funciona. Algumas nações não conseguem, a princípio dá até certo, porque a indústria da França estava crescendo e aí a França vendia os produtos, mas depois não consegue. Portugal é um exemplo disso. Portugal comprava produtos ingleses, principalmente produtos aqui também que vinham para o Brasil. E com o bloqueio continental, com a proibição que Napoleão determina de Portugal comprar da Inglaterra, acaba que o rei de Portugal, Dom João VI, vem para o Brasil trazendo toda a sua corte para tentar escapar do bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte. Mas a Espanha já tinha sido invadida, a Rússia, a Prússia já tinham sido invadidos por Napoleão Bonaparte. Então, essa expansão militar de Napoleão não conquista a Inglaterra, mas ele tem aí a ideia do bloqueio continental que não funciona, né? Verdade é que dentro da França, as coisas tomam outro rumo quando Napoleão tenta invadir a Rússia em 1812. E aí Napoleão resolve fazer essa invasão à Rússia e leva consigo 600 mil soldados, porque a Rússia desrespeitou o bloqueio continental. O problema é que a Rússia usou uma tática de guerra que desmoronou a força de Napoleão. A Rússia usou a técnica da terra arrasada. O que seria a terra arrasada? Quando eles sabiam que Napoleão estava chegando junto com a sua frota, eles abandonavam o território, mas eles destruíam tudo. Destruíam a lavoura, as casas, o comércio. E aí, quando Napoleão chegava com seus soldados, não encontrava como sobreviver, não encontrava o que comer, não encontrava onde se abrigar. Somado a isso, ainda teve a própria Inglaterra que ajudou a Rússia a formar um forte exército. Então, Napoleão Bonaparte foi perdendo espaço nas suas batalhas. Um outro fator que contribuiu para o sucesso da Rússia foi o inverno. O inverno russo é rigoroso por demais, é fortíssimo. E os soldados franceses não estavam preparados e não suportaram aquele inverno. Já os russos eram adaptados, já era comum, eles vivem o inverno sempre, né? Essa batalha trouxe uma consequência gravíssima para Napoleão na França.
Dos 600 mil que ele levou, ele só voltou com 30 mil homens. Então, 570 mil soldados morreram nessa batalha. A França ficou devastada, arrasada, porque não era só perder uma batalha, era perder da forma mais feia possível. E aí, então, a ideia, a condição de que ele era invencível, caiu. Por quê? A Rússia venceu. Então, se a Rússia venceu, os outros países também venciam. Daí, então, começaram uma aliança entre as nações, chamada Guerra das Nações, e vão formando um exército gigantesco, somado com a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia, e conseguem realmente invadir a França e derrubar Napoleão do trono. Agora Napoleão caiu. E ele, então, retirado, né, do trono francês, é enviado para a ilha de Elba, onde vai ficar exilado. As coisas agora começam a tomar outro rumo. Tá entendendo até aí, pessoal? Dá um ok aí para mim se tá dando para entender. Mas Napoleão Bonaparte consegue fugir da ilha de Elba. E quando ele foge da ilha de Elba, vai para a França e consegue restaurar o seu poder, né? Mas essa restauração não dura muito tempo. É por isso que o livro de vocês chama do governo de 100 dias. Só duram 100 dias. Napoleão consegue se reestruturar, consegue com que os soldados do rei fiquem ao seu lado. O rei, que havia sido restituído, irmão do que foi decapitado, fugiu porque ele era um rei impopular, certo? Ele não havia conquistado o povo, então os seus próprios soldados se revoltaram contra ele e ficaram do lado de Napoleão. E aí Napoleão consegue. Mas a notícia de que Napoleão voltou colocava temor nas outras nações. Mais uma vez, as nações se unem, resgatam um exército poderoso, invadem outra vez a França e conseguem derrubar Napoleão. Só que dessa vez não mandam mais Napoleão para a ilha de Elba, e sim para a ilha de Santa Helena, que fica localizada aqui no Mar Atlântico, no Oceano Atlântico, onde ele vai ficar até o ano de 1821, quando vem a falecer. Napoleão perde o seu poder, a França é devolvida ao seu rei, que era irmão do que foi decapitado, e as coisas parecem que começam a se organizar na Europa. Porém, as nações que participaram da batalha contra Napoleão fazem o Congresso de Viena, e esse Congresso de Viena vai garantir duas coisas muito importantes para nós. Primeiro, o princípio da legitimidade, página 61. Esse princípio diz que um rei só pode ser rei se os seus antepassados já tiverem sido rei antes. Então, o princípio da legitimidade não é qualquer um que vai se tornar rei. Só se torna rei aquele que tem laços consanguíneos ou que pertence a uma família de rei. É o primeiro princípio. Esse princípio no Congresso de Viena assegura que os reis e os seus tronos serão sempre entre eles, não passará para outras pessoas, né? E também a política do equilíbrio europeu. A política do equilíbrio europeu vai dizer que as nações devem se equilibrar, evitar que uma seja mais forte do que a outra, ou que uma queira dominar a outra. Elas têm que ter um equilíbrio entre elas, pelo princípio das compensações, pelo princípio do respeito. Então, esse segundo ponto do Congresso de Viena vai perdurar por muitos anos e as nações começam a respeitar umas às outras em busca desse equilíbrio, dessa paz. Porém,
essas nações envolvidas na Guerra Napoleônica resolvem redividir o território europeu. E quando eles vão dividir esse território, dividem entre eles e não respeitam a Confederação Germânica, que era a confederação dos povos germânicos, aqueles povos lá do Império Romano e Império Germânico. Aqueles povos se consideravam pertencentes a uma mesma nação. E aí eles são divididos entre a Áustria e a Prússia. E os povos germânicos não gostam dessa situação. O que vai dar aqui uma confusãozinha para o nosso próximo assunto, quando formos estudar lá na frente a Primeira Guerra Mundial, que não é exatamente com vocês, mas que lá no 9º ano a gente vai entender a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então você começa a perceber aqui, ó, que esse Congresso de Viena deixou aí um mal-estar com os povos germânicos. Agora eu pergunto, até aqui deu para entender? Coloca um ok se vocês compreenderam bem o assunto. Quanto à nossa atividade, hoje nós vamos fazer a página 63, que fala exatamente do bloqueio continental. Vamos fazer a página 60. Perdão, deixa eu olhar aqui, pessoal, só um minutinho que eu tinha marcado.